Você está pronto para inteligência artificial? Eu trouxe hoje 2 picas das galáxias. Humberto Massareto, Isabel Domingues. A gente vai falar sobre inteligência artificial com esses 2 malucos. Ambos são publicitários, né? Mestres em educação, mas são 2 caras absolutamente mergulhados em criatividade, design thinking e inovação. Galera, tô vendo aqui que vocês entendem muito de inteligência artificial, sério mesmo? Bel, conta aí, como é que você caiu nessa piscina? Eu caí nessa piscina um pouquinho na onda do Humberto, mas também porque eu sou especialista em educação profissional, né? E a gente tem que estar antenado com todas as demandas de mercado para trazer isso para a escola. Aliás, é importantíssimo a gente trazer isso para dentro da escola, essas temáticas. E você, Humberto? Eu sou curioso da Você está afogado já nessa piscina ou não? Eu acho que já peguei o jeito. Aprendeu a nadar? Aprendi a nadar, mas já há muito tempo. Eu comecei a brincar ou a estudar a IA antes de isso ser moda, né? Eu e meu filho, como eu não moro aqui em São Paulo, mas a gente trabalhava e estudava aqui, a gente fazia um caminho longo todo dia, né? Tanto de ida quanto de volta. E a gente discutia de que maneira a tecnologia poderia no futuro ajudar a gente a aprender mais, a aprender melhor. E a gente começou a pensar em termos de IA, estudando a IA. Eu estou falando aqui de 1997. Não existia IA nessa época, Humberto, isso é mentira. Existia. Havia a ideia, né? Tinha, por exemplo, o robô de 2001. Verdade, né? Gente, verdade. Onde tem ficção científica, tem tecnologia, tem gente estudando. Desde a época de Júlio Verne, a tecnologia é inventada pela ficção científica e depois os caras saem correndo atrás para botar isso na prática, né? É bem isso. Começa... Na verdade, tem uma questão da ficção científica, do cinema e da guerra, né, Humberto? A gente sempre fala isso, que as guerras trouxeram grandes avanços que hoje a gente usa aqui no dia a dia da gente. A ficção científica, ela foi um grande estimulador, né, para o desenvolvimento da IA. Quando a gente vê, por exemplo, o Isaac Asimov, ele, que era o escritor de ficção científica, ele estabeleceu as 3 regras principais dos robôs, né, de inteligência artificial, para evitar que eles tomassem conta do mundo, né, aquele medo que a maioria das pessoas tem e que oportunamente a gente pode até falar sobre isso, né. Um filme belíssimo, né, A Invenção de Hugo Cabret. Eu acho que, na minha opinião, né, eu acho ruim, né, mas eu tenho uma impressão, eu tenho comigo, de que desde a época em que se buscava por um oráculo, a gente precisava de um apoio de alguém ou de uma entidade que tivesse autoridade para falar para a gente, olha, vá por esse caminho, né? Mas a IA pode fazer isso? Já pode fazer isso? Não, muito distante longe, disso. Né? Mas a gente busca como na época dos oráculos. É verdade, verdade. E hoje, qual é o papel da IA? Você fala, eu falo? Eu penso que tem muitos papéis. Papéis ainda que não estão claros. Mas um importantíssimo é a produtividade. É colaborar com o desenvolvimento aí do ser humano, especialmente nas tarefas repetitivas e naquelas que você pode fazer de forma automática. Eu tive um exemplo prático disso recentemente. A gente não usou especificamente IA, mas a gente pode chamar de IA. Eu estava fazendo um serviço recentemente na TV Record e a gente tinha que cadastrar todos os candidatos. A gente estava fazendo o grafismo da TV Record nas eleições, tá? E a gente tinha que cadastrar um por um os candidatos, as fotos, os números, os nomes que iam aparecer ali naqueles grafiquinhos que aparecem aqui debaixo na tela, né? E era uma série de operações que tinham que ser repetitivas. Então, o nome, o número, a foto, o nome, o número, a foto, o número. E isso estava previsto para fazer manualmente. E eu perguntei para o cara que estava coordenando isso se não dava para fazer isso uma rotina. Cara, é uma rotina. Lista aí, todo mundo faz uma rotininha, cadastrar e tal. Ele falou,
cara, faz 8 anos que a gente faz esse negócio desse jeito, eu nunca tinha pensado de fazer isso automático. A gente fez esse processo todo em possivelmente 15 minutos. Eu, de vez em quando, eu sou a louca de demandar, porque o Humberto, pra mim, é um dos grandes nomes, gente, do Brasil. Não é porque é meu amigo, não. Mas, vez por outra, eu demando, assim, tem uma ideia louca, só ideia pra ele. Eu vou fazer. Aí fica a demanda. Mas é verdade, o que não precisa de muito pensar, o que é repetitivo, tem que ser feito por IA, tem que ser feito por robô, tem que ser feito por máquina, né? A gente vê isso desde a Revolução Industrial. O homem não precisa fazer força, não precisa fazer a tarefa repetitiva, né? Estamos numa revolução, né, Humberto? Sim, a revolução do conhecimento, né? Muitas pessoas acreditam que a IA resolve problemas que deveriam ser orientados ou administrados por elas, né? Como algo muito inteligente e para que sobre tempo para fazer as coisas mais corriqueiras, né? Eu quero que a IA faça as coisas corriqueiras, como lavar louça, como uma coisa, para eu fazer a parte inteligente do negócio. Né? Comer, também, né? Sujar a louça. Que ela prepare a Rose, né? Do Jetsons, né? A empregada robô do Jetsons. Rose. Que fosse isso, né? Que ela faça essa parte. Esse é o futuro do IA, não é? Esse é uma das probabilidades. Tem um robozinho que lava a louça. A gente não tem já aquele que limpa o chão da casa? Tem. Os japoneses já estão com vários robôs que atendem em restaurante. Sim. Né? Barman, você já viu? Aquele que faz... Existe um robô barman. Sim. Mas será que isso vai tirar posto de trabalho? Não vai não, né? Eu acho que sim, Bel. Eu acho que sim. Eu me formei em 95. Lá em 95 a gente já estava prevendo a redução da jornada de trabalho. Faz sentido. Cada vez mais gente no mundo, certo? Cada vez mais robô fazendo o serviço da gente. A única saída é diminuir a jornada de trabalho, para que as pessoas tenham mais tempo para aproveitar, já que o robô está fazendo, né? Mas gera oportunidade, né, gente? Isso muita oportunidade. Sim. Tem uma questão econômica que é o debate, né? Uhum. É um dos debates. Assim, se você diminuir a carga horária, né, a carga de trabalho, você vai remunerar igual a pessoa recebia antes. Porque assim, se a pessoa vai ter mais tempo livre, seria interessante que ela pudesse, então, neste tempo livre, fazer com que a economia rodasse. Então, que ela viajasse, que ela produzisse, que ela consumisse, só que recebendo menos. Como funciona? As IAs têm uma estatística que afirma que elas economizam até 20% do tempo. Então, as empresas tendem a ser 20% mais produtivas, poderiam trabalhar 4 dias na semana. Então, aquele último dia, ou um dia qualquer, você não trabalharia. Tá? Aí a discussão é: será que as empresas estão dispostas a te mandar um dia para casa ou a gente aumenta a produção em 20%? E finalmente, né? Vai ser uma demanda automática, Humberto. Não Sem tem dúvida. como. Né? Mas é uma proposta que eu tenho insistido, né? Ainda sou uma das poucas vozes, né? Nesse movimento, né? Então a gente tem um dia a mais na semana, e se a gente fizer algo social com esse dia? Algo para o mundo, para a sociedade, para a comunidade, para que o mundo melhore, né? Para que seja um lugar mais bacana. Mas a IA ainda assim vai tirar muita gente, né? Que não tiver antenado nesse negócio, vai estar fora da brincadeira, né? Vai. Essa é uma discussão longa. Uma discussão longa, né? Porque eu acho que do mesmo jeito que as pessoas precisam se adaptar às novas tendências, como eu disse, você tem grandes oportunidades junto. Digamos que o emprego do cara lá aquele que eu falei da Record, de cadastrar lá os candidatos e cadastrar os números, tal, essa profissão por automático. Acabou. Esse cara é melhor ele estudar IA, engenharia de prompt, engenharia de, sei lá, desenvolvimento de software, porque esse emprego de cadastrar candidato à eleição morreu, já era, certo? A gente pode falar que dia é hoje, não? Pode. Pode, então. Hoje é dia 6 de março. Achei importante falar que dia é hoje, porque a semana que vem, datado, se a Skynet entrar aqui e dominar a gente, já era. Sozinhas elas são um perigo, né? Não vou falar o nome de empresa, porque a gente vai precisar de patrocínio, mas hoje é dia 6 de março de 2025 e
já foi lançado, para quem tem o plano pago com um valor maior, pelo OpenAI, a versão 4.5 do ChatGPT, que é a última versão em que a gente vai escrever prompts da maneira como escreve hoje. Isso é a tal da engenharia de prompt? Que já... Abrange é a maneira de conversar. Vamos deixar isso para um capítulo específico sobre engenharia de prompt? Topa? Fala só sobre isso? Tem que falar de robô também, Vamos junto marcar. nessa daí, hein? Tá tudo juntinho. Opa, fechou. Galera, no próximo episódio, engenharia de prompt com o professor Humberto Massareto e a professora Isabel Domingues, aqui no nosso canal. Continua assistindo, galera. Bel, obrigado. Humberto, obrigado. Até a próxima.